De volta, 7h40, ao vivo para todo o estado de Santa Catarina, já com Camila Levien, para nos responder como fica o tempo hoje. Oi, Camila, bom dia. Bom dia, pode me chamar de Frozen catarinense, porque o meu assunto é frio, gente. Mais um momento de temperaturas negativas aqui no estado. E é claro que isso rende aquelas belas imagens enviadas lá de São Joaquim, da região do Vale Caminhos da Neve, pelo nosso parceiro Wagner Urbano. Hoje a geada já está um pouquinho mais tímida, até porque as temperaturas estão se elevando aos pouquinhos, mas a gente consegue ver essa camada de gelo cobrindo os carros, os campos, dá até para juntar um pouquinho aí o pessoal recolhendo um pouco, se divertindo, escrevendo aí geada São Joaquim sobre o teto dos veículos. Essa é uma condição que vai ir perdendo a força. Hoje deve ser o nosso último dia de uma geada assim um pouquinho mais intensa, com mais presença nos campos ali da Serra Catarinense. E a gente consegue perceber isso também nas temperaturas. O dia começou, é claro, muito gelado, mas já dá para ver que o frio é menos intenso. Eu trouxe aqui o compilado das 5 cidades mais geladas, com base nas estações do IMET, que é o nosso Instituto Nacional de Meteorologia, e também da Epagre-Cirã. Então nós temos -13 em Bom Jardim da Serra, Urubici com -2, São Joaquim, ali naquela localidade que nós acompanhamos nas imagens, que é o Vale Caminhos da Neve, chegou a -1,9, praticamente -2. Urupema e Lages com -1 grau. A tendência é justamente essa. Se compararmos com ontem, que tivemos a cidade de Urupema com uma temperatura de -6, já dá para notar que realmente tem um aquecimento acontecendo. Vamos dar então um giro ao vivo pelo estado, porque um dos responsáveis por essa sensação mais agradável está dominando o céu em todas as cidades catarinenses, o sol. Começando por Floripa, que tem realmente um belo amanhecer. Percebemos aí uma forte presença do sol, poucas nuvens, céu azulzinho, temperatura mais elevada do que ontem, cerca de 2 graus. Floripa nesse momento com 12, ontem a gente tinha 10. Vamos para Gaspar, ali no Vale do Itajaí, um pouco mais gelado, característico da região ser um pouquinho mais frio que as áreas litorâneas, 9 graus, um pouco mais de nebulosidade, mas sem chuva por lá. Balneário Camboriú é a nossa próxima parada, 12 graus. Também a gente percebe um pouco mais de presença das nuvens e tem uma explicação para isso, tem um movimento acontecendo dessa massa de ar polar que faz com que a gente tenha essa maior presença. Vamos falar sobre isso ainda. Mas antes, vamos fechar a nossa volta por Santa Catarina com Rio do Sul, que tem uma formação de nevoeiros. Inclusive, isso é muito característico desses dias de presença de frio e céu mais claro na maior parte do estado, já que os nevoeiros se formam dessa oscilação de temperatura e por lá está gelado, 6 graus. Vamos falar então dessa influência no tempo que ajuda a formar esses nevoeiros e também traz um pouquinho mais de nebulosidade para a costa catarinense. Tudo isso está acontecendo porque a influência segue sendo daquela massa de ar polar. Essa massa de ar polar vem aqui dentro, ó, da alta pressão. E eu sempre explico um pouco esse sistema, porque quando ele se estabelece no mar, se afastando do continente, que foi o movimento que ela fez durante a nossa segunda para terça-feira, faz com que a gente tenha uma perda na intensidade daquele frio, por isso essa mudança gradativa nas temperaturas, e traz também um pouquinho mais de nuvens, principalmente para as cidades que estão aqui na nossa costa catarinense. É a boa e velha circulação marítima, aquele tipo de movimentação que acontece quando a umidade do mar é jogada em direção à costa. Esse sistema está estabelecido no oceano, ele não tem tanta força para jogar tanta umidade assim em direção ao continente e por isso a gente ainda tem uma predominância do tempo mais seco, diferente do que aconteceu na semana passada, que a gente teve até chuva justamente por causa desse mesmo fenômeno. Vamos falando então desse sol que brilha na maior parte do dia em Santa Catarina. A gente mantém essa influência de um pouquinho mais de nebulosidade nas áreas da costa e também do norte do estado. Por causa dessa influência da circulação marítima, podemos ter uma garoazinha bem fraca durante a noite, mas é uma chance muito pequena. Tô avisando só para ninguém ser pego de surpresa realmente.
17 graus em Joinville, Floripa também essa mesma condição, Itajaí com 16, Blumenau 16 graus. O ponto em que mais aquece no nosso estado é lá o oeste com 20 graus. E para quem está no oeste e na serra, a gente não tem nenhuma possibilidade nem de garoa nem de nada. É tempo seco e muito sol. E vamos falar do mar? As coisas continuam muito tranquilas. Temos picos de onda de 1,5 a 2 metros nas áreas do litoral sul e Grande Florianópolis para hoje. O litoral norte mais tranquilo ainda, não passando de 1,5 metro. Para amanhã, os picos de onda devem atingir até 2,5 metros. Então vamos dar uma espiadinha no nosso litoral norte, que é onde a coisa está mais tranquila. A praia de São Francisco do Sul, chamada Itaguaçu. A gente consegue perceber uma certa presença das nuvens em São Francisco do Sul, um pouquinho mais fechado, uma característica do nosso litoral norte. Aquela região de Joinville costuma chover bem mais do que outras áreas do nosso estado e ter uma cara um pouco mais nublada. É bastante comum justamente pela região. Temperatura um pouquinho mais elevada que em outros pontos, bastante agradável por lá, dá para navegar e curtir um surf para quem gosta. E daqui a pouco eu volto, Lucas, para falar um pouquinho mais desse frio que não vai durar até o fim da semana, porque tem uma chuvinha querendo aparecer por aqui. Agora, o dia, o horário, tudo certinho, é só para quem ficar conosco. Então a gente te espera, Camila Levien. Até daqui a pouco. Atualizando as informações da previsão